Você já tentou fazer um detox de dopamina e desistiu no meio do primeiro dia? Trancou o celular na gaveta, tirou toda a tela da frente, ficou olhando para o teto tentando não pensar em nada e em 2 horas já estava se sentindo tão mal que voltou para o feed com mais vontade do que antes. Se isso já aconteceu com você, presta atenção porque o problema nunca foi a sua força de vontade. O problema é que ninguém te contou que a versão que você tentou fazer nem é a versão original do detox de dopamina. Nesse vídeo você vai entender por que aquele detox de sofrimento nunca funcionou com você e vai sair daqui com um jeito de fazer isso em um dia só, sem se trancar em lugar nenhum e sem passar o dia inteiro se sentindo mal. Você vai parar de se cobrar por não aguentar uma versão que ninguém deveria aguentar e vai sair com um plano simples que dá para aplicar ainda hoje. E se você quer voltar a ter foco e prazer nas coisas simples do dia, sem precisar ficar de castigo o dia inteiro para isso, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre hábito e disciplina de um jeito que cabe na sua vida real, e não naquela vida perfeita que só existe em vídeo de internet. A crença que quase todo mundo carrega é essa. Detox de dopamina é se trancar 24 horas numa sala vazia, sem celular, sem música, sem conversar com ninguém, só aguentando o tédio até o cérebro resetar. É por isso que tanta gente tenta uma vez, sofre o dia inteiro, desiste na primeira hora da tarde e nunca mais tenta de novo. E o pior é que essa pessoa sai de lá achando que o problema é ela, que ela não tem disciplina suficiente para aguentar nem um dia sem estímulo. Só que essa versão de sofrimento nunca foi a ideia original. O termo detox de dopamina foi criado em 2019 por um professor de psiquiatria de uma universidade da Califórnia. E a proposta dele era bem mais simples do que a moda que pegou depois. A ideia era parar por um tempo com um comportamento específico que estava virando compulsão, tipo ficar rolando rede social sem parar e não abandonar tudo que dá prazer na sua vida de uma vez. Quando isso viralizou, virou aquele desafio extremo que você conhece de passar o dia inteiro isolado sem fazer nada, e o próprio criador da ideia teve que sair explicando várias vezes que não era essa a proposta dele. Então, se você tentou a versão extrema e não aguentou, você não falhou num teste de força de vontade. Você só tentou seguir uma regra que nem devia existir. E o motivo de você sentir tanta vontade de pegar o celular o tempo todo também não é falta de disciplina. Uma pesquisa da Deloitte mostrou que o brasileiro desbloqueia o celular em média 78 vezes por dia. E entre os mais jovens, esse número passa de 100. Repara no tamanho disso. São dezenas de vezes que o seu cérebro recebe uma descarga rápida de dopamina antes mesmo de você perceber que fez alguma coisa. Mas você nem precisava desse número para saber disso, porque você sente isso na pele todo santo dia, naquela vontade de checar o celular no meio de uma tarefa que exige foco, naquela sensação de que 5 minutos de rede social viraram 1 hora sem você perceber. O que acontece é o seguinte: toda vez que você se entrega demais a alguma coisa muito prazerosa, seja rolando feed, jogando alguma coisa ou vendo vídeo atrás de vídeo, você empurra sua dopamina para um nível bem mais alto do que o normal. E o problema é que quando você para, a dopamina não volta simplesmente para o nível de antes, ela cai abaixo disso. Quanto mais alto foi o pico, mais fundo e mais demorada é a queda depois. E é aí que vem aquela sensação de que nada mais dá prazer, que um filme fica chato, que uma conversa fica sem graça, que até as coisas que você amava fazer parecem ter perdido a graça. Você não está ficando uma pessoa entediada. O seu cérebro só está pedindo uma dose cada vez maior para sentir o mesmo prazer de antes. E é por isso que a solução não é cortar tudo de uma vez e se trancar sofrendo, porque quando você proíbe alguma coisa de um jeito radical, sua mente interpreta aquilo como escassez, e escassez é terreno fértil para obsessão. É como se alguém te pedisse para não pensar de jeito nenhum num elefante cor-de-rosa. Você só vai conseguir pensar nele. A saída de verdade é ensinar seu cérebro a olhar para o lugar certo, aos poucos, sem se privar de tudo de uma vez só. E é exatamente isso que você vai fazer no seu detox de um dia. Antes de começar, escolha só 1 ou 2 estímulos que estão puxando mais a sua atenção, não a lista inteira de tudo que existe. Pode ser rede social, pode ser um jogo, pode ser aquele vídeo curto que você fica assistindo em sequência, sem perceber o tempo passar. Você não vai cortar televisão, música, comida boa e conversa com um amigo no mesmo dia. Você vai mirar no que está realmente puxando você para o automático e cortar isso por um dia, sabendo exatamente por quê.
Comece o dia sem checar o celular assim que abrir o olho. Em vez disso, se levante, beba um copo de água, abra a janela, deixe seu cérebro acordar devagar antes de receber a primeira descarga de estímulo do dia. Parece pequeno, mas é esse pequeno detalhe que já muda o ritmo do resto do seu dia, porque você começa escolhendo, em vez de já sair reagindo à notificação. Ao longo do dia, sempre que sentir aquela vontade enorme de pegar o celular sem motivo nenhum, pare por 30 segundos antes de agir. Não precisa lutar contra o impulso, só precisa criar um espaço entre sentir vontade e agir de verdade. Nesses 30 segundos, faça uma pergunta simples para você mesmo. Eu realmente quero fazer isso agora? Ou é só o automático tentando me puxar de novo? Na maior parte das vezes, você vai perceber que era só o automático, e esse espaço de 30 segundos já é suficiente para quebrar boa parte dos impulsos do dia. Se estiver estudando, trabalhando ou fazendo alguma coisa que exige foco, e sentir aquela vontade de abrir uma aba nova ou pegar o celular no meio da tarefa, use o truque dos 10 minutos. Você fala para si mesmo que daqui a 10 minutos você faz, e volta para o que estava fazendo. Na maioria das vezes, quando os 10 minutos passam, a vontade já passou junto, e você nem lembra mais do motivo. E o que você está treinando aí não é só resistir uma vez, é mostrar para o seu cérebro que ele consegue segurar uma tarefa chata até o fim sem precisar de recompensa a cada 2 minutos. Reserve também alguns blocos curtos do dia, de 10 ou 20 minutos, para simplesmente não fazer nada. Não é ficar o dia inteiro parado olhando para o nada. É reservar um pedacinho consciente do dia para só respirar, olhar pela janela, tomar um café devagar, sem tela, sem música no ouvido, sem nenhum estímulo puxando sua atenção. A gente perdeu o hábito de fazer isso, porque hoje ninguém aguenta ficar 5 minutos sentado no sofá sem já ligar alguma coisa. Mas é justamente nesses momentos parados que sua dopamina começa a se reequilibrar de verdade, sem você precisar de 24 horas trancado em lugar nenhum. Desative as notificações que não são de ligação ou mensagem direta. Cada aviso que pisca na tela é um puxão de atenção que você nem escolheu receber. E a sua paz mental vale muito mais do que saber na hora quem curtiu o quê. Você continua com o celular por perto, continua podendo usar para o que realmente importa, só corta o gatilho que fica te chamando o tempo inteiro sem necessidade nenhuma. E toda vez que sentir vontade de simplesmente consumir alguma coisa sem motivo, tente trocar por criar alguma coisa pequena. Pode ser escrever uma ideia que estava guardada, desenhar um rabisco, se alongar por 2 minutos, arrumar uma gaveta, qualquer coisa que te tire do piloto automático e te devolva para o presente. Não precisa ser produtivo no sentido grande da palavra. Precisa só ser uma ação sua, escolhida, em vez de mais um consumo automático. Imagina a seguinte cena. Você está no meio da tarde, sentado para trabalhar ou estudar, e do nada aparece aquela vontade de abrir o celular só para dar uma olhada rápida. Não teve notificação nenhuma, não aconteceu nada de especial, foi só o automático ligando sozinho. Antes desse dia, você simplesmente pegaria o celular sem nem perceber que estava pegando. Agora você para, respira, conta até 30 e se pergunta se realmente quer isso ou se é só o piloto automático de sempre. Na maioria das vezes, a vontade passa sozinha e você nem lembra depois do que tinha te chamado. Talvez você esteja pensando que não dá para simplesmente ficar sem o celular, porque ele é ferramenta de trabalho, é onde você recebe mensagem importante, é onde está o mapa para chegar em algum lugar. E você tem razão, ninguém está te pedindo para jogar o aparelho fora por um dia. A diferença está em usar o celular pelo motivo que você escolheu e não pegar ele de novo 5 segundos depois, só porque o dedo já foi sozinho até lá. Você continua respondendo mensagem de trabalho, continua usando o mapa, só corta a parte automática de abrir rede social ou ficar rolando vídeo sem nenhum motivo real por trás. Outra cena comum é a do fim do dia. Você termina o jantar, senta no sofá e a mão já vai sozinha para o controle da televisão ou para o celular, mesmo sem saber o que quer assistir ou ver. Experimente nesse um dia ficar só mais 10 minutos sentado antes de ligar qualquer coisa. Só sentado, olhando para o nada, deixando o corpo desacelerar de verdade depois de um dia inteiro correndo atrás de estímulo. No começo parece estranho, quase incômodo, mas é exatamente esse incômodo que mostra que o hábito automático estava mais forte do que você imaginava. E se ao longo do dia surgir aquele pensamento de que um dia de detox não vai mudar nada, que amanhã tudo volta ao normal mesmo? Tudo bem sentir isso,
mas não deixa esse pensamento decidir por você. Ninguém está prometendo que um dia apaga anos de hábito construído em cima de notificação e tela. O que um dia bem feito faz é te mostrar, na prática, que dá para passar horas sem aquele estímulo constante e ainda assim continuar de pé, continuar funcionando, continuar sentindo prazer nas coisas. E essa prova, uma vez sentida no corpo, fica muito mais fácil de repetir depois. No fim do dia, sem cobrança e sem culpa, repare no que mudou. É bem provável que você sinta mais vontade de terminar aquela tarefa que estava adiando, que uma conversa pareça mais interessante, que até um silêncio de alguns minutos pareça mais tranquilo do que angustiante. Isso não é milagre nem reset instantâneo. É só o seu cérebro respirando um pouco depois de um dia inteiro, sem estar sendo puxado o tempo todo para mais estímulo. E se em algum momento do dia você quebrar a regra e acabar caindo de novo no automático, tudo bem. Isso é esperado e não anula o que você já fez até ali. Ninguém troca 20 anos de hábito num único dia perfeito. Você só está mostrando para o seu cérebro que existe outro caminho possível. E cada vez que você repete isso, fica um pouco mais fácil escolher esse caminho de novo. No fundo, a virada aqui é simples. Detox de dopamina nunca precisou ser sofrimento. Precisou só ser intenção. Você não precisa se trancar num quarto vazio para provar disciplina nenhuma. Você precisa só escolher, por um dia, olhar para o lugar certo, em vez de deixar o automático escolher por você. E se você conseguir fazer isso hoje, mesmo que só um pouco, você já está mais perto de recuperar aquele prazer nas coisas simples do que imagina. Conta aqui nos comentários qual dessas ideias você vai testar primeiro hoje, se foi a janela dos 30 segundos, o truque dos 10 minutos ou aquele bloco de não fazer nada. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve. Porque aqui a gente continua falando sobre como sair do automático sem precisar de sofrimento para fazer isso.